Olha a marcação a mercado. Você só vai se estressar. Você vai ganhar a taxa que contratou se segurar até o final, até o vencimento. Esse, pessoal, é o conselho mais comum sobre títulos de longo prazo, incluindo o Tesouro Renda Mais. E sabe qual é a verdade? Esse conselho serve sim, só que ele só serve para metade dos investidores. A outra metade está interessada em buscar oportunidades. Se você vai carregar o seu Tesouro Renda Mais até o vencimento, aí sim, você pode ignorar essas oscilações, pode deixar o título correr, porque você vai ganhar a taxa que foi contratada. Mas se você quer aproveitar uma possível queda da taxa de juros para vender com lucro antes do vencimento, aí sim, aí você precisa entender como a marcação a mercado funciona. E hoje a gente vai ver números e simulações reais das duas estratégias. Vou mostrar o que acontece quando a taxa de juros sobe um ponto, quando ela sobe 2 pontos, quando ela cai um ponto, quando ela cai 2 pontos. E talvez algo que seja o mais importante, o que acontece se você simplesmente deixar o tempo passar sem mexer em absolutamente nada. No final desse vídeo, você vai ter os elementos para decidir qual estratégia faz mais sentido para o seu bolso e para o seu objetivo. Então vamos lá? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o César Frade, doutor em economia, mais de 25 anos de mercado financeiro e já ensinei mais de 25 mil pessoas sobre economia, finanças e organização financeira pessoal. O meu propósito aqui é muito claro: descomplicar as finanças para vocês, traduzir o mercado financeiro de um jeito simples e direto, sem jargões complicados e te mostrar estratégias práticas que funcionam de verdade. Então vamos lá, vamos passar para as nossas simulações. Está aqui. O que eu tenho aqui? Eu estou aqui para simular, nesse vídeo, o Renda Mais 2035 e o Renda Mais 2045. Vamos lá. O que a gente tem? Vamos começar com 2035. Maravilha? Então eu tenho o título Renda Mais, o vencimento dele é 15 de dezembro de 54, ele vence em 35. Ele começa a pagar a primeira prestação mensal em janeiro de 35. Como ele passa 20 anos pagando essa prestação mensal, esse valor mensal, ele só vai terminar em dezembro de 54. Qual é o VNA na data de hoje que eu estou gravando? É 4.561,69. Nós já sabemos, por esse vídeo que está aqui, ó, o que é o VNA. O VNA, na verdade, você pega em julho de 2000 e vai acumulando o valor da inflação até a data atual. Então, você atualiza esse valor nominal, é o valor nominal atualizado, desde 2000 até a data atual. Então, ele é atualizado, esses R$ 1.000 lá em 2000, atualizado pela inflação, dá 4.561,69 na data da gravação. Qual é o prazo de vencimento? Vejam, esse título ele passa a ter um fluxo 1.240 avos, que são 240 prestações iguais, a partir de janeiro de 35. Mas ele vai ter a última em 15 de 12 de 54. Então, na verdade, apesar de nós estarmos em 25 e o título começar a pagar em 35, seriam 10 anos, a gente não tem 10 anos de prazo para o vencimento. A gente tem um prazo médio de 17,94. Eu calculei isso antes de trazer para vocês. Peguei uma taxa aqui de 7,27, que era a taxa numa determinada data, daqui a pouco a gente vai olhar qual é a taxa de hoje, e com essa taxa aqui, o preço está 12,95. Essa taxa que eu peguei é uma taxa que estava há mais ou menos um mês atrás, tá ok? Um mês atrás, a taxa era 7,27, se eu tivesse comprado há um mês atrás, e o preço seria 1,295,24. Vamos supor que a inflação, estou colocando aqui uma inflação de 4,5, mas na verdade a gente tem que colocar uma inflação mensal. Vamos colocar uma inflação mensal de 0,35%, tá ok? Isso vai fazer com que haja um novo VNA de 4.577,65, ou seja, eu atualizei esse VNA para 4.577 de 4.561, porque passado um tempo, e eu vou fazer o passado um mês para começar, você teve essa atualização. Se é um mês, eu vou colocar aqui 1 dividido por 12, tá ok? 1 dividido por 12, esse prazo aqui é um mês. Então, vejam que vai ter passado um mês, o prazo acabou sendo
alterado de 17,94 para 17,86. Observe que, se eu passar um mês e nada acontecer, tá certo, com relação à taxa, a taxa continuar 7,27, o que aconteceu com o título? O título saiu de 1.295 e passou para 1.307. Eu vou ter uma rentabilidade que vai ser o quê? Vai ser esse valor dividido por esse valor aqui, menos 1. A rentabilidade é essa, 0,94. Ótimo. 0,35 veio da correção da inflação e a diferença veio com a passagem do tempo. Simples assim. Tá claro? Maravilha. Agora imagine que a gente passando esse tempo aqui, essa taxa deixou de ser 7,27 e passou, por exemplo, para... Hoje ela estava 6,89 no dia dessa gravação, um mês depois. Eu vou colocar aqui 6,87, tá ok? 6,87. Olha o que aconteceu. O título subiu 7,90%. Ao invés dele subir 0,94%, ele subiu 7,9%. Gente, com uma diminuição de quanto? De 0,28% da taxa. Eu não consigo enxergar do momento que nós estamos para um mês atrás uma melhora significativa. Isso não aconteceu. Essa melhora significativa ela não ocorreu, tá? Não é clara, tá? Para a gente. Então, e isso já me trouxe um resultado de 7,90. Um resultado bastante interessante. Bastante interessante. Vamos supor, César, que esse prazo aqui não seja de um mês, que isso vai acontecer daqui a um ano, tá? Mas a taxa não vai ter mudado. A taxa vai continuar 7,27%. Beleza. Mas a inflação, ela vai ser uma inflação próxima da meta, 4,5%. O que aconteceu? Rendeu 12,10. O que é 12,10? 12,10 é mais ou menos esse 4,5 com esse 7,27. Se você fizer a soma, vai dar 11,77. Sim, mas não é a soma, é a multiplicação, né? Então, esse 4,5 de inflação, mais esse 7,27 que foi o prometido que renderia, resulta em 12,10. César, eu quero saber o que acontece com esse 2035, por exemplo, e aí é isso que a gente vai anotar aqui do lado. Se essa taxa, ao invés de cair, se ela ao invés de cair 0,28, como você falou, em um mês, se daqui a um ano acontecer alguma coisa, tem uma eleição pela frente, e essa taxa subir de 7,27 para 8,27. Vamos ver o que acontece. O resultado é menos 4,21. Vamos colocar aqui, o resultado é menos 4,21%. Beleza, esse é o resultado. Deixa eu colocar aqui menos 4,21%. Maravilha. Agora vamos supor o seguinte, que essa taxa ela não subiu para 8,27, ela não subiu 1%, ela subiu 2% para 9,27. Caiu 18%. Realmente, menos 18,02%. 18,02%. Então, realmente, o resultado piorou muito com a alta da taxa. Mas vamos ver se há uma simetria. Com a alta da taxa, o resultado caiu, foi queda de 4,21. E se essa taxa sair de 7,27 e passar para 6,27? Olha o que acontece. 31,37%. Gente, se a taxa de juros subir 1%, eu perco 4%. Mas se ela cair 1%, eu vou ganhar 31,37%. E isso é num título 2035, que é um título com uma duration o quê? Muito baixa. Se ela cair 2%, isso aqui vai passar de 6,27 para 5,27. O resultado é 54,19 em um ano. 54,19 em um ano. O que eu quero mostrar para vocês é que há uma simetria, uma assimetria extremamente grande nesse tipo de título. Vamos fazer a conta com 0,20 também, só para você ver uma mexida pequena, o que acontece. Se ela sair de 7,27 para
8,47, isso vai para 8,62. Ou seja, uma alta pequena da taxa, exatamente porque o tempo percorreu, passou um ano e teve uma inflação de 4,5, ainda assim eu tenho um resultado positivo. E se essa taxa cair 0,20, eu saio de 7,27 para 7,07, que é um ganho de 15,70. Eu vejo muita gente falando o seguinte: é um absurdo, eu vou colocar o dinheiro no Brasil, eu tenho que colocar o dinheiro fora. Cara, por mais que você está correndo atrás das oportunidades se você está mexendo com marcação a mercado. Eu não sinto esse absurdo completo. Para mim, não há esse absurdo completo, tá ok? Pode existir um absurdo? Até pode. Até pode ter um absurdo, mas não me parece ser esse absurdo completo. A gente está vivendo no Brasil, o Brasil, em mais de 130 anos, nunca deu o cano e a gente está emprestando dinheiro para o governo. Tá, tudo bem, o dinheiro está em real. Se houver um problema grande, a gente tem como mudar. Por quê? Porque esses títulos, a gente tem mercado secundário. O mercado secundário é líquido. Então, eu acho um discurso meio fraco, um discurso de quem quer te convencer a tirar o dinheiro completamente do Brasil sem correr risco do Brasil. Vem, beleza. Se você está convencido disso, ótimo, porque o caminho é aplicar lá fora. Mas aqui no Brasil, a gente consegue sim fazer dinheiro com renda fixa. E a gente está perto de uma boa oportunidade de fazer um bom dinheiro com renda fixa. Acabei de mostrar para vocês. E o que eu queria mostrar por último é o seguinte: César, e se esse título for para a média? Qual é a média dos últimos 20 anos? É 5,65. 5,65 é a média. Quanto eu vou ganhar? 45%. Pode ser que eu ganhe mais mexendo com mercado de renda variável? Pode ser que eu ganhe mais. Talvez o Ibovespa subir 45, eu acho muito difícil em um ano. Mas, se você começar a mexer com boas ações, você consegue talvez os 45 em algumas ações específicas, tá ok? Então, é uma situação que a gente tem que parar para pensar se vale a pena ou não vale a pena. Eu acho que é muito interessante o Tesouro Renda Mais. Extremamente interessante, tá? Acho que vale muito a pena. Agora, eu vou te dizer uma coisa. É interessante, compensa e a gente talvez consiga ganhar o dinheiro. Se você está gostando desse conteúdo até aqui, deixa seu like, que você me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação de qualidade. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ajuda mais pessoas a descobrir essas estratégias. E antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Eu posto toda semana conteúdos que realmente mudam a forma como você vê investimentos. E esse canal existe para te ajudar a tomar as melhores decisões quanto a investimento e construção de patrimônio. O que a gente vai fazer agora? Vamos simular o Renda Mais 2045. Como vocês sabem, eu já falei para vocês, o Renda Mais ele tem 240 mensalidades, paga sempre no dia 15 de todos os meses, são iguais. E aí, o que eu vou ter? Se ele vence, se ele é um Renda Mais 2045, a primeira mensalidade, o primeiro pagamento mensal vai ser pago em janeiro de 2045. E, portanto, o vencimento desse título é em 15 de dezembro de 2064, 20 anos depois do primeiro pagamento. O VNA, na data que eu estou gravando, como eu já disse, é 4.561,69. O prazo, ele é quase 10 anos a mais que o 2035. Aqui era 17,94, aqui é 27,90. A taxa, há um mês atrás, estava 7,11. Hoje, 6,89 também. E o preço do título era 671. Vamos colocar aqui 0,08333, que é 1/12 do título, tá certo? Então vamos supor que eu vou fazer o cálculo aqui, que vai ser igual a esse dividido por esse menos 1. Isso é o que a gente vai estar calculando, tá certo? E com um mês, a inflação foi de mais ou menos 0,35%. Veja, passados um mês, se a taxa caiu passado um mês, né? A taxa não caiu, certo? Certo, a taxa não caiu.
Passei um mês e a inflação foi 0,35. Só isso já rendeu 0,93. Maravilha. E agora a taxa? A queda da taxa foi de 7,11 para 6,89 nesse mês. Isso já daria 6,87 de rendimento. Vejam que o rendimento é muito grande, com uma queda de taxa de 0,22%. Então, uma queda de taxa minúscula, a gente vai ter aqui 6,87. Vamos passar esse prazo para um ano, para a gente continuar com as nossas simulações. E aí, a gente vai alterar o quê? A gente vai alterar esta taxa. Vamos subir a taxa primeiro de 7,11 para 8,11. Ou seja, imagine que tudo dê errado e que essa taxa suba 1% nos próximos 12 meses, tá? Existem N formas disso acontecer, tá? N situações que isso pode acontecer. Principalmente uma deterioração na parte fiscal, tá? Se isso ocorrer, a gente vai ter ganho 4,5% com a inflação, que é um ano, e, portanto, o título sai de 671 para 585. Prejuízo grande, 12,83. Prejuízo é 12,83%. Maravilha. Mas imagine que ao invés da taxa subir 1, que a taxa suba 2% para 9,11. Aí o prejuízo é enorme, 31,95%. Esse é um prejuízo gigantesco. Agora vamos pensar do lado bom da coisa. Ao invés da taxa subir, a taxa cai. E aí, o que a gente está fazendo é um somatório de 3 fatores. Por quê? Se o tempo passa, eu ganho a taxa combinada. Imagina que eu tenha comprado a 7,11, eu vou ganhar o 7,11. O tempo passou um ano, eu ganhei 7,11. Primeiro vetor. Se o tempo passa, eu ganho a inflação, que é o segundo vetor. O 7,11 foi ganho real. Eu ganho o segundo vetor, que é o vetor inflação. Só aí já deu 7 mais 4,5, dá quase 12. Não é verdade? E eu ainda ganho um terceiro fator, que é o quê? Que é o ganho por causa da marcação a mercado, por causa da redução da taxa de juros de 1%. Se essa taxa cai de 7,11 para 6,11, olha o que acontece. Eu vou ganhar 44,06%. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é a assimetria que existe. Em um ano, essa taxa pode subir 1 ou cair 1. Imagina que tem a mesma probabilidade de subir 1 e cair 1. Eu acho que a probabilidade não é a mesma, mas suponha que seja a mesma probabilidade. Você tem a mesma probabilidade de ganhar 44 ou perder 12,8. É uma assimetria gigante. E a gente está falando de marcação a mercado, aconteceu isso, eu me livro do papel, pego o dinheiro e vou aplicar o dinheiro em outro lugar. Não é para segurar o papel até 2045. Quando eu compro um título desse 2065, que é o que eu tenho, eu não estou pensando em segurar até 2065. Em 2084, eu sou de 72. Eu vou ter 112 anos, já vou ter morrido há muito tempo. Eu não estou aqui para segurar esse título. Eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para fazer um trade. E não é um trade de entrada e saída com uma semana, até porque vocês já sabem de vídeos passados, tá aqui o vídeo, ó, são 60 dias no mínimo que você tem que segurar o renda mais. Então, na verdade, a gente vai ficar com esse papel 8 meses, 1 ano, 2 anos, se for o caso. Mas a gente vai tentar o quê? A gente vai tentar buscar uma boa rentabilidade. Depois eu vou mostrar para vocês alguns gráficos interessantes. Agora, imagine que isso aqui caia para 5,11. Se isso aqui for para 5,11, rendeu quanto? 85,85. Tudo bem, César, se subir 2%, eu estou perdendo 32%. Mas se cair 2%, eu vou ganhar 86%. Veja que queda de 1 me dá uma rentabilidade maior do que subir 2. E subir 2 não é muito fácil nisso aqui, porque ele nunca esteve em 9%. Esse título nunca esteve. Óbvio, ele tem uma vida curta, ele só tem 3 anos, mas nunca aconteceu dele chegar nisso. E se não me falha a memória, 2035, que é o título mais longevo que nós temos hoje, que se não me falha a memória, ele já tem quase 30 anos de existência, desculpa, já tem quase 20 anos de existência, ele nunca bateu 9. Ele chegou em 8 e alguma coisa. 9 ele nunca foi. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa taxa, 7,11, e vamos colocar aqui que ela subiu para 7
7,31. Para a gente preencher nossa tabela. Se ela subiu para 7,31, eu ainda ganhei. Ganhei quanto? 6,45. Você vai falar assim, você ganhou, mas teve uma inflação de 4,5. Sim, mas mesmo com uma inflação de 4,5, eu tive 6 de lucro, portanto foi 2 de ganho real. Não está ruim. E eu estou comprado agora a 7,31. Eu vou ganhar o 7,31 para frente. Se tivesse caído 2%, isso aqui ia passar 0,2%, isso aqui ia passar para 6,91. E com 6,91 o resultado seria 17,7. Pessoal, o que eu quero estar mostrando para vocês aqui nessa tabela é a assimetria que existe entre a queda e a redução da taxa de juros. E por fim, eu vou mostrar aqui com 5,60, que é a média que esses títulos longos têm no Brasil, eu ganharia 64%. Então, é uma coisa muito absurda, né? É um ganho gigantesco que a gente vai ter e com uma simetria bastante grande. Faz sentido? Para mim faz. É claro, você tem que tomar risco na operação. Você pode perder? Pode. Se você não consegue, pode ser que não seja para você, tá certo? Pode ser que não seja para você. Tem que avaliar o perfil, se é para você ou se não é para você. Se você é conservador ou se você topa risco, se você é um cara arriscado. Tá? Se você é um cara arriscado, talvez funcione. E eu tenho que olhar para quê? Eu tenho que olhar também para o momento de vida que você está vivendo. Será que o seu momento de vida se encaixa? Eu não estou recomendando isso, não é recomendação de operação para ninguém. Isso é simplesmente mostrando para vocês o poder da marcação a mercado. E você sabe quantas vezes a cada 10 anos essa taxa vai até um determinado valor e depois desce 1,5%, 2%? 3 vezes a cada 10 anos. São 5 vezes nos últimos 20 anos. 5 vezes. Isso é um ganho absurdo se você conseguir, nessas 5 vezes, se apropriar de 50%, 60%. Ela chega a bater 60%. Ela chegou a bater 60% 5 vezes nos últimos 20 anos, numa janela de 1 ano de rentabilidade. Então, isso que eu queria mostrar aqui é extremamente interessante esse tipo de operação. E quando a gente chegar no próximo vídeo para falar do 2065, eu vou mostrar para vocês a operação que eu fiz. O momento que eu fiz e o momento que o meu filho fez, que está melhor ainda do que o momento que eu consegui fazer a operação. Importante deixar claro que eu não estou recomendando esse tipo de operação aqui não. A gente tem que verificar se essa operação cabe na sua carteira, se faz sentido para você e se você tem o apetite a risco que ela necessita. Às vezes você é extremamente conservador e não deve fazer esse tipo de operação, tá? Agora, se você tem dúvidas sobre como construir seu patrimônio, se você quer otimizar uma sua carteira de investimentos, eu vou te dizer uma coisa, eu ofereço uma mentoria individual, onde trabalhamos juntos para definir a melhor estratégia para você. Eu possuo as certificações necessárias para esse tipo de serviço, segundo o órgão regulador no Brasil. E olha só, o link para essa mentoria, ele está aqui embaixo, está na descrição. É só você acessar esse link, entrar em contato comigo, que eu vou retornar a ligação para você. E nessa consultoria, eu analiso a sua situação, os seus objetivos e monto uma estratégia personalizada para você de construção de patrimônio, seja em renda fixa ou renda variável, conforme o seu perfil. É algo diretamente feito para você. Maravilha? Gostou desse vídeo? Deixa seu like e grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.